Estamos aqui continuando com o nosso projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo. E nesse mês estamos trabalhando o tema planejamento encarnatório, né? Já passamos pelo aprofundamento sobre o objetivo da encarnação, depois passamos pelo planejamento da minha encarnação, depois exploramos sobre por que a minha família é a minha família e hoje nós vamos falar sobre por que eu sou quem eu sou. Nós partimos da simplicidade da ignorância, como nós falamos lá no objetivo da encarnação, e vamos em busca do aperfeiçoamento, porque esse é o nosso destino, né? Fomos criados para sermos perfeitos, para sermos bons, para cumprirmos com a lei divina, a lei de amor e tudo mais. Perfeito. E aí a gente vai vivenciando as experiências encarnatórias, interagindo com a matéria, interagindo com outras personalidades, com outros espíritos e vamos tendo a nossa inteligência despertada. Mas quando nós falamos sobre o planejamento encarnatório, eu expliquei sobre as ramificações do caminho, né? Porque, embora todos nós partamos do mesmo princípio, que é a simplicidade e ignorância, a partir do momento que vamos vivenciando as experiências que vêm despertar a nossa inteligência, nós vamos utilizando da nossa liberdade de escolha, né? Então nós vamos fazendo escolhas, a gente faz a escolha. Mesmo que a gente sofra influências, são opiniões, influências são opiniões, né? Nós escolhemos concordar com elas ou não. Então, quando eu faço uma escolha, eu gero um efeito. Nós exploramos isso quando falamos do planejamento encarnatório. Quando eu gero esse efeito me provoca uma reação. E aí eu faço uma outra escolha, que gera outro efeito, que me provoca uma reação. E eu faço outra escolha, que gera um efeito. Então, eu estou sempre vivendo o efeito do efeito, né? Porque eu tenho uma ação que gera um resultado. Esse resultado provoca em mim emoções, provoca em mim reflexões. E diante dessas emoções e dessas reflexões, eu faço outras escolhas, novas escolhas, que podem dar continuidade, podem ser uma insistência ou podem ter uma mudança de conduta, não importa. Eu escolho. A minha ação é uma escolha. O que eu falo é uma escolha. Eu estou escolhendo o que eu vou dizer, né? O tom de voz que a gente usa, a calmaria ou a agitação, a ação, são escolhas. Nós estamos escolhendo o tempo todo. Nós não temos grandes momentos durante a encarnação, onde nós fazemos escolhas. Existem, sim, grandes escolhas, né? Grandes escolhas que são mais difíceis da gente reverter. Quanto mais adulto a gente fica na trajetória da encarnação, né? Mais difícil fica a gente reverter as escolhas, né? Porque são escolhas. Mas a escolha não é feita em grandes momentos. A escolha é o tempo todo estamos escolhendo. Portanto, o tempo todo estamos criando ramificações no caminho. E por que eu estou trazendo isso? Dois espíritos que partem da simplicidade da ignorância no mesmo momento e vão viver suas trajetórias. A escolha deste espírito cria ramificações no caminho. E aí, os dois estavam indo para frente, mas essas escolhas foram fazendo ele vir um pouquinho para cá, depois veio para cá e vai indo. As escolhas dele foi trazendo aqui, ora se cruzaram, ora se distanciaram de novo, daqui a pouco se reencontraram e assim vai indo, depois foi para lá e aí um acelerou, o outro paralisou, e aí daqui a pouco foi para frente, outro paralisou, outro acelerou, né? Então, a nossa história é individualizada.
não encontraremos espíritos com a mesma história que a gente. Nós vivenciamos experiências semelhantes, vivenciamos as mesmas emoções, mas a história, a trajetória, os passos, o caminho, a sequência das ações é individual. É individual porque eu, com livre-arbítrio, personalizo a minha história. Então, por mais que eu saiba que 2 mais 2 é 4, e você também saiba disso, a forma como eu aprendi foi diferente da forma como você aprendeu. A maneira de eu assimilar foi diferente da maneira de você assimilar. E a relação, então, que a gente vai tendo com esses aprendizados é que vai construindo a nossa personalidade. Por isso, mesmo que alcancemos a perfeição no mesmo momento que seja, não seremos igual Jesus no que se refere à linguagem, à personalidade, né? Ah, não, mas nós temos o mesmo conhecimento da lei divina. Tudo bem, mas a sua forma de aplicar a lei divina vai ser diferente da do outro, a sua linguagem é diferente da do outro. Portanto, a gente precisa respeitar a nossa individualidade e o momento que estamos na nossa trajetória espiritual. Porque eu sou o resultado da minha história até aqui. E ninguém aqui tem condição de saber da minha história real até aqui, do que eu trago de bagagens, do que eu trago de vivências. Portanto, ninguém tem condição de compreender a minha personalidade. Jesus veio nos falar sobre o nosso destino. Ele veio nos ensinar que fomos criados para sermos bons. E ele nos chamou a atenção, né? Nos chamou para o aperfeiçoamento. Mas quando Jesus nos chamou para o aperfeiçoamento, ele não tinha ingenuidade de achar que, ao compreendermos que esse é o nosso destino, iríamos dormir imperfeitos e acordar perfeitos. Porque Jesus conhece a lei da vida. E ele sabe que o progresso se dá um passo por vez. Então, ele sabe que dentro da idade moral que temos, o aperfeiçoamento vai se resultar a partir de uma trajetória ainda longa que você tem. Porque existe uma série de inteligências que eu preciso ainda despertar para me integrar a essa lei. Então, quando Jesus nos chamou para o aperfeiçoamento, ele nos chamou a atenção em dizer: parem de resumir a vida nos prazeres. Vocês estão aqui por um objetivo. Olha a gente voltando todo o tema do planejamento encarnatório, né? Vocês estão aqui por um objetivo. Aí a gente está falando do objetivo da encarnação. Tudo que vocês vivem aqui está vindo para te ensinar. Utilize isso em favor do seu desenvolvimento. Aí a gente está resgatando o planejamento encarnatório. Honre as experiências que você vivencie. Respeite quem está ao seu redor. Leve a sério aqueles que fazem parte das suas interações, né? A gente falou disso quando tratou da família, né? Porque minha família é minha família. Desenvolva o autoconhecimento, porque quando ele nos ensinava a parar de julgar e pegar essa rigidez do olhar, da crítica, da análise e voltar para nós mesmos, ele estava nos chamando para o processo de autoconhecimento. Porque já que você veio para se desenvolver, se concentre nisso. O corpo físico, a matéria e as outras personalidades que fazem parte da nossa vida
nos são proporcionados para o despertar da nossa inteligência. Então, eu preciso fazer proveito dessa experiência. Eu sei que eu preciso melhorar. Eu sei que estamos todos aqui para melhorar. Mas eu não tenho condição de julgar o caminho do outro. Se o que está acontecendo lá ele merece ou não merece. A repetição dos comportamentos dele. Porque tudo que ele faz é coerente com a história dele até aqui. Ah, mas eu no lugar dele faria diferente. Sim. A sua história até aqui foi diferente. Gera efeitos diferentes. Por isso nos diferenciamos tanto. Por isso, diante de uma mesma situação, por mais que tenhamos valores e crenças iguais, nos comportamos de maneira diferente. Quando temos, então, crenças diferentes, a nossa história é muito personalizada. É muito particular. Tudo que a gente vive vibra as nossas emoções, provoca reflexões. E então temos reações diferentes. Então, quando Jesus nos chama para o aperfeiçoamento, por mais que eu saiba que eu preciso melhorar, eu tenho que tomar cuidado em escolher a maneira de alcançar esse aperfeiçoamento. Porque o aperfeiçoamento é um processo fluido, onde eu experimento a lei da vida e aprendo com ela. Eu lido com os efeitos e aprendo. E vou trabalhando a minha mudança de conduta. Então eu não devo me culpar. Eu não devo querer me punir por não conseguir ser a maturidade que eu quero ser. Mas eu devo sim me dedicar para desenvolver a maturidade que eu já sei que eu preciso desenvolver. Esse foi o chamado de Jesus. Quando nos chamou para o processo, para a atenção com o aperfeiçoamento. Ele não quer que a gente fique se punindo. Tanto que ele nos trouxe a reflexão. Gente, quem nunca errou que atire a primeira pedra. Todo mundo comete erros. Porque os erros são os equívocos da ignorância. A nossa idade moral já diz que iremos cometer equívocos. Então, por mais que eu não goste de algumas características minhas, porque eu queria ter mais maturidade, mais sabedoria do que eu tenho, eu preciso respeitar a minha história. Eu quero chegar lá e eu vou chegar lá. Como a gente vem vendo nas semanas anteriores, a gente tem todo um apoio espiritual, a gente tem a providência divina e a gente tem os nossos esforços que vão nos levar a alcançar o que nós queremos alcançar de desenvolvimento. Mas é um caminho, é um processo onde passos precisam ser dados. E por mais que eles nos tragam desconforto, por mais que eles gerem efeitos prejudiciais e que a gente tenha que confrontá-los, que a gente tenha que reparar, inclusive, são os passos que precisam ser dados. Então, a gente tem que dosar, ponderar, para equilibrar. Porque se eu bato a mão no peito orgulhoso dizendo eu sou o que eu sou, eu me aceito como eu sou, me aceitem como eu sou, eu estou paralisando a minha caminhada. Porque eu estou me negando ao processo do despertar da minha inteligência, a mudança de conduta, a maturação.
Agora, se eu fico me punindo porque eu não sou o que eu gostaria de ser, porque eu cometo erros, eu fico me martirizando, eu também paraliso a minha trajetória. Porque a maturação que eu tanto busco somente vai se dar a partir dos passos que se dão, da experiência vivenciada, da relação da minha escolha de agir e o efeito que vem, que mexe com as minhas emoções, provocam reflexões e eu tomo decisões e eu vou agir e vivo um efeito. É isso que matura a inteligência, o espírito. Então, eu sou o que eu tenho o direito de ser quando eu considero a minha história. Ou seja, eu sou o resultado da minha história. Isso precisa ser respeitado. Por isso Jesus não se magoava, não maltratava e não punia. Ele respeitava as nossas histórias. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso reconhecer que a minha falta de maturidade e de aperfeiçoamento me leva a equívocos. Então eu preciso vigiar. Eu preciso respeitar a minha história. Mas eu preciso raciocinar na hora de fazer as minhas escolhas. Porque a hora de fazer a escolha é quando a vida está te dando a oportunidade da maturação. E aí? Você vai repetir os mesmos comportamentos? Você vai fazer igual você sempre fez? Vai gerar um prejuízo de novo para você, para terceiros? Ou quer tentar uma nova conduta? Essa é a oportunidade da encarnação. O tempo todo as relações com as pessoas e com a matéria, nos chamando a novas reflexões, ao contato com a gente mesmo, né? Porque quando a gente vive a experiência e tem determinadas emoções, nós estamos nos conhecendo. Olha, eu sinto isso. Outras pessoas na mesma situação sentem outras coisas. Então, tudo que a gente vive, na verdade, vem nos apresentar para nós mesmos. Por isso o autoconhecimento é tão importante na nossa trajetória. Eu vim para crescer, mas se eu não conheço as minhas fragilidades e a minha necessidade de maturação, eu não vou investir nela. Eu não vou me dedicar a ela. Né? E se eu também não reconheço as minhas fortalezas, a inteligência já adquirida, as virtudes já maturadas, eu também não me sinto corajoso ou firme em aplicar o conhecimento que eu tenho. Eu fico naquela insegurança, desperdiçando talentos que eu já tenho. Então, o autoconhecimento me ajuda a não me colocar na posição inferior e nem me colocar na posição superior. Porque eu respeito a minha história e reconheço que eu tenho a necessidade de maturação. Então não se cobre tanto no sentido de querer estar num local da trajetória que você ainda não chegou. Você não chegou. Não é agora esse passo. Mas se cobre o suficiente para dar os passos que são necessários para você conseguir chegar lá. Aí você sai dos extremos da autodestruição e da vaidade, né? E aí, então, concluímos toda essa proposta de explorarmos sobre o planejamento encarnatório, que é esse tema que estamos trabalhando durante esse mês. O próximo macrotema que nós vamos trabalhar no próximo mês vai ser sobre o mundo. Nós vamos explorar esse mundo, né? Esse planeta que nós estamos vivenciando nossas experiências.